Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Botafogo. É jogo grande no Rio de Janeiro. Cruzeiro com um grande número de torcedores no Rio. Time do técnico Leonardo Jardim com volta de lateral, a busca por reforços. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tem jogo do Cruzeiro na quarta-feira, campeonato da Copa do Brasil feminina, e o Cruzeiro hoje anunciou uma contratação. O time feminino do Cruzeiro, que agora tem a Monse Ayala, com passagens pela seleção paraguaia e pelo Cerro Porteño, há 5 temporadas defendendo o Minas Brasília. É volante, tem 23 anos e é contratação do Cruzeiro para a sequência da temporada. O Cruzeiro que na quarta-feira joga em Nova Lima, diante do Corinthians. É a Copa do Brasil e o jogo, como a gente já trouxe, né, passou para as 4h30 da tarde. Essa partida seria à noite e é o duelo do Cruzeiro neste início de agosto. E já no dia 10 tem Red Bull e Cruzeiro. Aí são os jogos das quartas de final do Brasileiro Feminino. E no dia 17 a partida de volta, os dois jogos às 10h30 da manhã. O jogo com o Red Bull Bragantino no Canindé, a partida de ida, dia 10 de agosto. E a volta, dia 17 de agosto, na Arena Independência. É o calendário do time feminino do Cruzeiro na temporada. O time masculino treinou hoje, fechou a preparação e agora o assunto é Botafogo. Neste domingo, 4 da tarde, Rio de Janeiro, o Cruzeiro que tem a oportunidade, o técnico Leonardo Jardim, e aí com a ausência do Fagner, daqui a pouco vamos até falar sobre período de recuperação, se o Cruzeiro vai ao mercado ou não, mas é que o William está de volta. Treinou normalmente hoje, relacionado, e à disposição para começar na lateral direita. E o técnico Leonardo Jardim pode ter aquele time que está acostumado a jogar com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas, claro, a definição da equipe somente 1 hora antes da bola rolar. Se quiser, repito, o Leonardo Jardim pode fazer essa escalação, porque o William está normalmente à disposição e é uma volta importante nesta parada que terá o Fagner na lateral direita do Cruzeiro. Até sobre o Fagner, a informação que a gente tem, o Cruzeiro trabalha com um período de recuperação de 4 semanas. Não é um período tão assustador assim. Em um mês, o Fagner, se ele voltar em 4 semanas, o Cruzeiro teria... O jogador já começou o tratamento conservador. Ele poderia voltar no início de setembro. E até lá, o Cruzeiro tem o Botafogo neste final de semana, CRB na semana que vem, Santos no dia 10, Mirassol no dia 18, Inter no dia 23 e o São Paulo no dia 30. Aí tem uma data FIFA. Voltaria o Cruzeiro a jogar no dia 14 de setembro, muito provavelmente, se o Fagner já estiver recuperado. Então ele perderia 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. E por isso a gente tem a informação que o Cruzeiro não vai ao mercado neste momento para buscar um lateral direito. Tem o William, que está de volta. Tem o Lucas Romero, pode ser ali improvisado, até mesmo o Rodriguinho. E como esse período tende a ser de 4 semanas... Se tudo aí funcionar muito bem, o Fagner perderia, vamos dizer, poucos jogos, né? Em relação ao que terá ainda na temporada. E você não vai contratar um lateral para ser opção, tendo 2 já no elenco, tendo outros ali que podem fazer a função em uma emergência, a não ser que o período fosse um caso cirúrgico, por exemplo, de 3 meses afastado para praticamente acabar a temporada. E até pegando o gancho aí do Fagner, a gente trouxe já há um tempo que o João Marcelo é outro que no início de setembro
já deve ter condição de voltar aos treinamentos. Recuperação muito positiva do zagueiro João Marcelo, anteciparia aí naquele diagnóstico inicial lá de uma volta final de outubro, início de novembro apenas. O jogador tem trabalhado já num ritmo legal na Toca da Raposa 2. Sobre mercado, a única coisa que eu queria falar aqui é que tá todo mundo lá no departamento de futebol atrás desses nomes aí para o Cruzeiro reforçar, prioridade máxima, 2 atacantes, nomes aí trabalhados ainda em sigilo, muitos alvos aí sendo buscados pelo Cruzeiro, né? Mas para todo mundo aí tomar cuidado, porque qualquer coisinha hoje na internet, né, acaba virando verdade. Então, torcedor cria uma expectativa e às vezes nem proposta do Cruzeiro teve, mas é que tá todo mundo aí também desesperado, né, para tentar descobrir quem o Cruzeiro vai contratar no mercado. O que vem do Cruzeiro é que o clube vai sim ter esses reforços. Muita gente até, eu já perdi a esperança, não vai contratar ninguém, mas a informação lá é que o Cruzeiro vai sim buscar 2 atacantes aí para essa sequência da temporada. Falta um mês, né, para terminar a janela e é tempo mais do que suficiente para o Cruzeiro conseguir esses reforços no mercado. E o Cruzeiro chegou aqui no Rio de Janeiro, time que está hospedado na Barra da Tijuca, para essa partida contra a equipe do Botafogo. Time que treinou hoje à tarde e agora os atletas para o descanso também após essa atividade realizada na Toca da Raposa. Cruzeiro que tem essa novidade do William. Passando os atletas. Então, Djalba passando ali. Vai atender ali a rapaziada. Passando o Léo Aragão. Jonathan Jesus. Gamarra. Vai passando também ali o Pelaipe. O professor Lautaro Dias. Bolaci. Tudo bem? E aí, doutor? Christian também passando. Djalba. Cauã. Com o Fabrício Bruno. O bravo Bruno Faleiro passando também. Diretor de comunicação. Matheus Henrique, Otávio. Marquinhos. Kaique Kenji. Wallace. Fala, Wallace. Passando também ali o Will. O Gabigol. Robertinho. Fala, Robertinho. O Wanderson também. É o Cruzeiro chegando aqui no Rio de Janeiro para esse confronto contra o Botafogo. O Eduardo, hein? Será que vai ter a lei do ex? Matheus Pereira. Lucas Silva. E o Kaique Bruno para nos atender aqui. O filho do Fernandão. Ai, peraí. Vamos lá? Pra gente... Grande Kaique passando aqui, o Lucas Homero também tá ali, ó. Cássio tá passando por ali. Vamos lá, então vamos com o Kaique. Kaique, jogo importante esse contra o Botafogo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa preparação curta, mas para retomar esse caminho de vitórias no Brasileirão. Boa noite. Boa noite. Expectativa muito grande para esse jogo. Preparamos o que deu, né? São 2 dias só. Recuperamos bem do último jogo. E a equipe está bem preparada para esse confronto que vai ser muito difícil. Ô Kaique, você está bem recuperado, a gente sabe que o Cruzeiro teve um problema com virose, o Jardim falou de você, inclusive, que você no último jogo não estava 100%, você está 100%, e como é que você vê esse desfalque do Fagner também, né, para a companhia da outra lateral? Sim, último jogo eu tive uma virose, eu consegui jogar os 90, mas não estava 100% ainda, consegui recuperar com
departamento médico do Cruzeiro. E o Fagner é um atleta que é inspiração para mim também. Ele me ajuda muito no dia a dia. Vai nos deixar um pouco falta assim dele, mas eu acho que o William também está preparado para jogar e ir bem no confronto. Só para fechar contigo, em relação a esse seu rendimento, né? Como é um Kaique que vem ganhando oportunidades, vem mostrando serviço, ajudando o Cruzeiro, crescendo também com o Leonardo Jardim. Como é que você vê esse momento seu também especial? Um momento muito bom na minha carreira, ter essa sequência. É uma coisa que eu sempre sonhei em jogar titular no Cruzeiro. Eu acho que eu estou sendo muito feliz e aprendendo no dia a dia, isso que importa, aprendendo a cada dia mais e melhorando nos jogos. Kaique, como é que vocês veem esse duelo contra o Botafogo? É um duelo muito difícil, muito importante também para continuar brigando na parte de cima da tabela. Como é que foi se preparar para isso depois do empate contra o CRB, já virar a chave tão rápido e tentar essa vitória que amanhã é muito importante? Sim, muitos jogos durante a semana. Você já tem que mudar a chave muito rápido, é um confronto muito difícil contra o Botafogo. Recuperamos bem no último jogo, vai ser um confronto difícil, então estamos bem preparados e, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos. Sucesso. Obrigado, viu? Esse é o Kaique, falando com a gente aqui, ó. Enquanto ele acabou a entrevista, agora ele vai atender mais torcedores por aqui. É isso, o Cruzeiro já está no Rio de Janeiro para esse confronto contra o Botafogo. Vamos fazer a imagem ali, ó. Fazer a imagem ali do Kaique atendendo a torcida do Cruzeiro. Aquele autógrafo bacana do Kaique Bruno, ó. Agora vamos fazer uma foto aí, ó. É isso. Kaique também recebendo aí o carinho da Nação Celeste aqui no Rio de Janeiro. O Cruzeiro já está no Rio para esse confronto contra a equipe do Botafogo. É isso então. Mais detalhes você acompanha na Itatiaia. Um abraço. Repórter Emerson Pansieri. Estaremos amanhã na nossa jornada esportiva. E vamos trazer alguém para falar a respeito do Botafogo. E se trata do Brownie, né? Que é o setorista do Botafogo. Não sei se vocês conhecem aí. O cara realmente que o Baú trouxe aqui. Daniel Brownie, né? Mas conhecido lá como Brownie. E a gente traz o que ele fala aqui a respeito do Botafogo para este duelo contra o Cruzeiro. Como é que vocês estão? Eu sou o Brownie, se você não me conhece, né? Eu tenho meu canal que eu falo só do Botafogo, que é o canal Brownie Fogo, e eu tenho um canal que talvez vocês me conheçam por ele, que é o perfil Brownie, né? No TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais, em que eu falo de futebol todos os dias lá no nosso perfil. Um abraço, cara, é uma honra estar participando aqui do canal do Samuel Venâncio, que eu sou muito fã, amarro de vez em quando assisto as lives, os vídeos, fico ali quietinho só assistindo, acompanhando. Trabalho absurdo. E ele me pediu para falar aqui um pouquinho sobre esse Botafogo, né, cara? Que é curioso. O Botafogo completou nesse dia 1º de agosto um ano sem perder no estádio Newton Santos no Campeonato Brasileiro. Qual foi a última derrota justamente? No dia 1º de agosto de 2024, Botafogo 0, Cruzeiro 3. Aquela atuação de gala, né, do time do Cruzeiro. Né? Cara, agora não me lembro, foi o Barreal que meteu um maior golaço, né? O Cássio pegou até pensamento naquele jogo. E o Cruzeiro venceu por 3-0. E justamente, né, um ano depois a gente vai ter... A gente pode ter quebra de jejum aí pros dois lados, né? O Botafogo pode perder depois de um ano no Campeonato Brasileiro, justamente de novo pro Cruzeiro, pelo amor de Deus, rapaziada. Porra. E o Botafogo, ele também quer quebrar uma escrita de... São 9 anos sem ganhar do Cruzeiro em confrontos gerais e 12 anos sem ganhar do Cruzeiro no Rio de Janeiro. Então... importante ressaltar isso. Falando do Botafogo, galera, eu acho que o Botafogo ele enfrenta ali o mesmo problema. Claro que a situação do Cruzeiro gera mais dor de cabeça ali por conta da Copa do Brasil, que está mais recente. O Botafogo ganhou bem do Bragantino, mas as situações são parecidas, sabe? Em primeiro lugar, eu acho que em aspecto de jogo, né? Acho que a torcida do Cruzeiro tem total confiança no trabalho do Leonardo Jardim, assim como a torcida do Botafogo está gostando muito do início do trabalho do David, correto? Só que são equipes que elas gostam de pressionar, que elas gostam de jogar futebol. Então eu acho que vai ser um confronto assim que vai ser porrada, trocação, ninguém fazendo cera, encebando o jogo, jogando com a bunda no gol. Não, a gente vai ter um querendo atacar o outro. Só que os dois vêm tendo certas dificuldades, né? Principalmente com a ausência de um jogador mais driblador, aquele cara diferente no 1 para 1, que consegue quebrar as linhas adversárias. O Botafogo teve dificuldade nesse sentido contra o Vitória,
contra o Sport. O Cruzeiro teve essa dificuldade contra o Ceará, contra o CRB, o próprio Leonardo Jardim falou sobre isso. O próprio Botafogo também busca, né, um jogador mais driblador, arisco, ainda não conseguiu ver um cara para substituir, por exemplo, o Luiz Henrique, né, desde o ano passado, aquele cara de 1 para 1, né, principalmente na ponta direita. E falando sobre o time que vai a campo, galera, acho que o Botafogo ele pode ir a campo com o John no gol, tá? Vitinho na lateral direita, que é um jogador muito seguro defensivamente. A zaga, né, do Botafogo, inclusive Vitinho, vocês conhecem, né, cara? Pô, foi até revelado no Cruzeiro. Caio Pantaleão, Barbosa e o Alex Telles, né? Eu acho que contra uma equipe tão ofensiva, né, e, pô, assim, tão chata de se marcar como o Cruzeiro, eu acho que a opção ela vai vir pro Alex Telles pela segurança defensiva e o Cuiabano talvez entrando no segundo tempo. Um meio-campo do Botafogo com Marlon Freitas e o Newton, né, que parece ter ganho a vaga do Alan, mas não duvido nada que o Alan também jogue, né, cara? Por ser um confronto ali que você tem que ter um cara muito ligado assim na marcação, acho que pode ser interessante o Alan jogar também. E mais à frente, né, o quarteto que vem jogando. Acho que vai Savarino, centralizado, ou o Joaquim Correa. Eu acho que o Savarino começa jogando nesse jogo. Montoro na esquerda, a torcida do Botafogo está encantada por ele. O Arthur na direita e Arthur Cabral, centroavante. Tá certo? Quero saber a sua opinião, como é que vai o Cabuloso aí, Samuel, e a opinião de vocês aí, quanto é que vai ser esse jogo. E valeu, sempre uma honra, tamo junto, abraço pro Cabuloso, sorte sempre, tirando domingo. Grande Daniel Brown, sorte também, tirando domingo. É a mesma coisa que a gente deseja por aqui.